Então vamos lá, né? Crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, parte 2. Vamos começar então falando do extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Um aluno, você perguntou sobre a questão do livro, né, do processo. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre essa questão dos crimes contra a administração da justiça. Por hora, vamos se manter aqui no extravio do livro, né? Então, o 314 diz: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, observações aqui. Aqui eu tenho o famoso crime de extravio de livro. Por que uma pessoa extravia um livro de uma repartição? Com o objetivo de obscurecer alguma irregularidade. Não é isso? O detalhe aqui é que esse crime é um crime de médio potencial ofensivo, que a pena máxima é superior a 2 e a pena mínima não é superior a 1. Portanto, cabe suspensão do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. E também eu queria esclarecer que esse texto aqui implica dizer que se o fato não constitui crime mais grave, eu estou dando a entender que esse crime é um crime subsidiário. Ou seja, eu só tenho esse crime aqui se eu não puder tipificar um outro crime. Portanto, se o extravio do livro oficial foi com o objetivo de fraudar uma licitação, eu vou tipificar na fraude a licitação, porque esse crime é um crime subsidiário. Bom, nós vamos apagar aqui, essa parte aqui, todo mundo já copiou. Se tiver alguma outra explicação interessante, a gente vai fazer aqui para vocês, né? Copiaram ali também a parte do erro de tipo, né? Então, extravio, sonegação e inutilização de livro e documento. Então, sinteticamente, é sumir com o livro ou documento da repartição. Isso acontece muito quando o prefeito assume a prefeitura do interior e o prefeito anterior já extraviou com tudo, não só com os livros, mas com os computadores e com tudo, para que o prefeito que assume não descubra as irregularidades que foram praticadas. Isso é crime, tá? Cuja objetividade jurídica é a proteção da administração pública. O sujeito passivo é o Estado e, evidentemente, a entidade de direito público lesada. Se foi a municipalidade, crime contra a municipalidade. Se foi o Estado, crime contra o Estado. Se foi a União, crime contra a União. Sujeito ativo. Somente o funcionário público podendo haver a participação de particulares. Também aqui eu tenho um crime próprio. Por quê? Porque a lei exige uma qualificação especial. Evidentemente que se ele se valer de uma pessoa que não é funcionária pública, embora a pessoa não seja funcionária pública, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. Ou seja, os dois responderão pelo crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Existe, então, no tipo penal, 3 núcleos alternativos. Núcleo do tipo é o verbo do tipo, o verbo que está no tipo penal. Eu tenho o verbo extraviar, inutilizar ou sonegar. Repetindo, extraviar, inutilizar ou sonegar. Bom, cada um tem um significado. Extraviar é desviar, fazer perder. A pessoa que extravia faz perder a coisa. Sonegar é ocultar fraudulentamente. O livro não foi destruído, mas o livro está... A pessoa pediu o livro e esse livro foi sonegado, não foi entregue quando deveria ser.
E inutilizar, sim, significa tornar imprestável, queimar, rasgar, inutilizar. Total ou parcialmente, e aí não precisa que essa inutilização seja parcial, ou se for total ou parcial, em ambas as situações eu tenho o tipo penal, e livro oficial ou qualquer documento. Livro oficial, eu tenho os livros de anotação de ponto, eu tenho livros que registram entrada e saída de mercadoria do almoxarifado de uma prefeitura, eu tenho qualquer documento público daquela municipalidade ou do estado que prove um determinado ato administrativo praticado e que, se ele for evidentemente extraviado, eu vou ter prejuízo para a administração pública. Então, alguns exemplos aqui. Livro de registro de repartições públicas, relatórios, plantas, projetos, pareceres, provas de concurso e autos de processo administrativo. Atenção! Autos de processo administrativo é objeto material desse crime. Se uma pessoa ardilosamente some com um processo administrativo para beneficiar ou prejudicar outrem, eu vou ter o extravio ou inutilização de livro ou documento. Tipo qualificado, nós já vimos, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos no capítulo de crimes contra a administração pública forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, é função comissionada, é função de direção, ele tem mais responsabilidade, o peso sobre ele é maior. Portanto, se houver um extravio ou sonegação, eu vou ter uma forma qualificada. Lógico que a consumação se dá com efetivo extravio ou inutilização. Aqui nós temos um crime material. Por quê? Porque a lei, ela prevê o resultado, que é o extravio ou inutilização, e exige o resultado. Lembrando que o resultado pode ser total ou parcial. Mas se houver o extravio, a inutilização parcial, já está configurado o resultado naturalístico que dá a consumação do crime. Consumação na sonegação, quando eu tenho uma exigência de apresentar o documento e ele não é apresentado. Então, eu exijo a apresentação daquele documento num determinado prazo e ele não me é entregue. Sonegação. E só é punível a título de dolo, porque esta modalidade de conduta não prevê a culpa. E aí, por exemplo, só para aproveitar o exemplo que já foi dado, se uma pessoa, por negligência, imprudência ou imperícia, destrói um livro, toca fogo num livro, ou rasga um livro da repartição, inutilizando o livro por culpa, eu não tenho como responsabilizá-lo, porque esse crime só é punido a título de dolo. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. É muito difícil provar, realmente. A lei acabou beneficiando o infrator. Por exemplo, no caso de um incêndio criminoso em que o cara deixa o ventilador... O incêndio criminoso, é bem verdade que se acontecer um incêndio criminoso é difícil provar, realmente. Exatamente. Bom, vamos falar do emprego regular de verbas públicas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Evidentemente, vocês vão me dizer, mas, professor Franklin, isso não acontece aqui no nosso país? Tem alguém que dá às verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei? Veja como a lei, nesse ponto, é frágil. Se a pessoa der uma destinação diversa da estabelecida em lei, a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Esse crime é um crime de
menor potencial ofensivo. Tá? É impressionante como um crime de uma gravidade tão grande como é o emprego irregular de verbas públicas seja punido de uma forma tão branda. Tá? No caso aqui, a pessoa não será presa em flagrante, será feito TCO, ele irá para uma audiência preliminar e, preenchidos os requisitos legais, ele vai ser beneficiado por uma transação penal. Bom, então, o emprego irregular de verbas públicas é o ato de aplicar o dinheiro público de forma diferente da prevista em lei. Mas que lei é essa? É a lei orçamentária, né? Você tem um orçamento, né, que prevê a aplicação daquela verba pública e você dá destinação diversa à lei, ao que está previsto no orçamento. É o chamado crime de desvio de verbas públicas. O objeto jurídico é a regularidade da aplicação das verbas públicas prevista na lei orçamentária. Ora, a objetividade jurídica desse crime, não há dúvida nenhuma, que é a aplicação correta das verbas públicas. Eu tenho, em primeiro lugar, o objeto jurídico primário, a proteção da administração pública, e eu posso dizer que a regularidade da aplicação das verbas públicas é um objeto jurídico secundário. Então, eu tenho aqui um objeto jurídico primário e um objeto jurídico secundário. Um objeto jurídico mediato e um objeto jurídico imediato. Sujeito passivo. Claro, será o Estado, né, o sujeito passivo de todo e qualquer crime, e a entidade de direito público que teve a verba aplicada irregularmente, seja o município, seja o Estado, ou seja a União. O sujeito ativo, esse crime só pode ser praticado por funcionário público com poder de disposição de verbas. O entendimento hoje da doutrina e da jurisprudência é que esse crime só pode ser praticado pela pessoa que tem o poder discricionário de aplicar aquela verba. Significa dizer que um prefeito não poderá arguir que a verba foi mal aplicada por influência de um auxiliar administrativo, ou de um assessor, ou de um presidente da Câmara. Por quê? Porque só quem tem essa disposição de verbas é ele. Muitas vezes existem situações em que essa disponibilidade de verbas está na mão do secretário de Educação e do secretário de Saúde. Se eu conseguir provar que ele tem disposição dessas verbas do Fundeb, por exemplo, ou verbas que vêm do governo federal para a implantação do SUS, aí sim eu posso responsabilizar, mas só aquele que tem disposição, o domínio do fato, aquela possibilidade de controlar os outros agentes na disposição das verbas públicas. No caso daquele cartão, existe um cartão do primeiro-ministro que podem gastar. Não, aí seria o peculato desvio, né? Porque aqui eu tenho que ter rendas. O que são rendas públicas? É o dinheiro recebido pela Fazenda. Então, é dinheiro recebido de imposto, contribuições de melhorias, taxas, né, que é o IPTU, por exemplo, né, é o IPVA. Esse é o dinheiro recebido pela Fazenda Pública. E tenho as verbas públicas, que são aquele dinheiro que está no caixa da Prefeitura, no caixa do Estado, para execução de serviço público. Então, ele vai construir uma escola, ele vai construir um posto de saúde, ele vai construir uma ponte, ele vai construir uma estrada. Então, tem uma diferença. Rendas públicas é todo o dinheiro recebido pela Fazenda, a título de impostos, contribuições de melhorias, taxas, etc. Verbas públicas é o dinheiro que está em caixa para execução de serviço público. Então, dar as verbas significa as somas de dinheiro reservadas ao pagamento de determinadas despesas.
Ou seja, dar as verbas destinação diferente do que está previsto na lei orçamentária. Aquele dinheiro tinha que ser aplicado em educação, na contratação de professores, na reforma da escola, e o dinheiro foi aplicado para construir um monumento na Praça da Matriz. Então, deu às verbas públicas uma destinação que não era a prevista no orçamento. Ou rendas públicas. Significa valores em dinheiro recebidos pelo erário. Então, verbas públicas, somas em dinheiro reservadas ao pagamento de determinadas despesas, prestação de serviço, construção de estradas, pontes, e rendas públicas significa valores em dinheiro recebidos pelo erário a título de impostos, contribuições e taxas. Aplicação diversa do estabelecido em lei, é preciso que exista uma lei orçamentária que discipline a aplicação daquela verba. Se o dinheiro pertence à educação, eu não posso aplicar na saúde. Se o dinheiro pertence à saúde, eu não posso aplicar na educação. Se o dinheiro está destinado para a construção de uma escola, eu não posso fazer um campo de futebol, um ginásio poliesportivo. Por quê? Porque eu tenho uma lei orçamentária e essa lei deve ser respeitada. Quando o crime se consuma, ele se consuma com efetiva aplicação das verbas ou rendas públicas de forma irregular. Portanto, esse crime aqui, ele é um crime formal material. Bora, formal material? Material, porque a lei exige um resultado naturalístico, só com efetiva aplicação irregular das verbas públicas, tá? No caso do ICMS, que foi criado justamente para a saúde, ele não entra na situação de ter na lei, como diz o professor? A pergunta é se o ICMS, repita aí, por favor. CPMF, agora que eu entendi. Bom, evidentemente que, vamos lá, a lei criadora, se a lei criadora daquele imposto, ela já vem com uma eiva de inconstitucionalidade, na hora em que tu fores acusado de não ter aplicado a verba pública de forma regular, por conta de uma lei que é inconstitucional, a tua defesa vai ser dizer, opa, peraí, eu não apliquei a verba conforme a lei, mas a lei é inconstitucional. Então a defesa, nesse caso, seria dizer, olha, a lei que tirou parte dos recursos da CPMF para a saúde é uma lei inconstitucional. Então, na hora que eu apliquei a verba de forma contrária a essa lei inconstitucional, eu não estou praticando crime. Em tese, só em tese. Bom, o que eu queria mostrar aqui é que se esse crime for cometido por prefeito, poderá o fato configurar crime de responsabilidade dos prefeitos previsto no artigo 1º, incisos 3º, 4º e 5º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro, para que esse crime seja tipificado no Decreto-Lei 201/67, vigora aqui o princípio da especialidade. O Decreto-Lei é uma lei especial em relação a disposições de crimes contra a administração pública, portanto, ele se aplica. Segunda questão, evidentemente que o prefeito, seja por desvio e emprego irregular de verbas públicas, seja pelo Decreto-Lei 201/67, ele será processado perante o Tribunal de Justiça, porque ele tem foro por prerrogativa de função. E ele será processado não por um promotor de justiça, ele será processado pelo procurador-geral ou por um procurador de justiça designado. Outra observação é que se esse crime for praticado por presidente
da República, ministro de Estado, ministro do Supremo, procurador-geral da República, governador e seus secretários, trata-se de crime de responsabilidade previsto na Lei 1079, de 10 de abril de 50. Então, se for a nível de prefeitura, Decreto-Lei 201/6. Se for presidente da República, ministro de Estado, ministro do Supremo, procurador-geral da República, governador, aí Lei 1079 de 50. Tá? Aqui é o Decreto-Lei 201/67, quando for prefeito, e quando for presidente, ministro do Supremo, procurador-geral da República, governador e secretário, é a 1079/50, tá? Cuidado, porque isso cai em prova de concurso e as pessoas colocam, geralmente, só conhecem o decreto 201/67 e aí erram, porque o do presidente, do governador, é diferente do prefeito. Vamos falar da concussão. Um crime muito comum e grave. Bom, primeira pergunta é: qual a diferença entre a concussão, a corrupção ativa e a corrupção passiva? Só querem responder se valer ponto, bora. Valendo... Não, essa é muito fácil, não vou dar ponto para ninguém. Quero que você me responda, acorde. Vamos lá, ânimo. Vamos lá, gente. Qual a diferença? Gente, a concussão se caracteriza pela exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A concussão é a exigência de vantagem indevida, tá? O corruptor ativo é aquele que solicita a vantagem indevida. E o corruptor passivo é aquele que recebe, né? Recebe a vantagem devida. Então, a exigência caracteriza a concussão. A solicitação, né? Por exemplo, você passou no sinal vermelho. Guarda apitou. Pip. Você para estaciona o carro, vai lá com o guarda. Ó, seu guarda, sabe, eu passei no sinal vermelho, ó, você vai ser multado. Não, seu guarda, olha, faz o seguinte, eu tenho aqui uma oncinha, que agora já não é mais uma oncinha, tem que dar duas, que uma oncinha já não vale mais nada. Você pega e diz, olha, seu guarda, é o seguinte, receba aí 2 oncinhas aí para não me multar, sabe como é e tal. Bom, esse teu ato de solicitar a ele, né? E ele está solicitando de ti a vantagem devida, ele pode dizer, também ele pode chegar para ti e dizer, olha, eu quero, né? R$100 para eu não te multar. Tem guarda que é cara de pau, pode chegar e falar. Então aí eu tenho o corruptor ativo e o corruptor passivo. Diferente da concussão. Na concussão eu tenho uma exigência. Ou você me paga R$1.000, ou eu não despacho esse teu processo. Né? Então, reclusão de 2 a 8 anos e multa. É um crime de grave potencial ofensivo e na sua pena máxima, se for combinada, o sujeito pode cumprir pena de reclusão. Então, concussão, exigência de dinheiro ou vantagem em razão da função. Lembro que a objetividade jurídica da concussão é a tutela da administração pública, é a tutela da moralidade administrativa, da probidade administrativa
evitando a corrupção, lato sensu, a nível administrativo. Sujeito ativo, só o funcionário público, porque isso aqui é um crime próprio. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então eu posso, mesmo ainda não tendo tomado posse, exigir uma determinada vantagem. Imagine que eu passei por um concurso para ser fiscal de tributos, vou trabalhar lá na fronteira de Conceição do Araguaia com o Tocantins. Antes mesmo de eu assumir a função, eu já estou exigindo daqueles caminhoneiros que passam dinheiro para poder não autuá-los. Sujeito passivo, eu tenho o Estado e, eventualmente, a entidade de direito público e também a pessoa que sofre a exigência, né? A pessoa que sofreu a concussão. A pessoa que está sendo exigida a pagar aquele valor, ela vai ser também sujeito passivo. Então, eu tenho um sujeito passivo indireto, que é o Estado, sempre o sujeito passivo indireto, todos os crimes, e o sujeito passivo direto, que é aquela pessoa que foi extorquida. Então, comete o delito policial que exige dinheiro do preso para libertá-lo. Concussão. O crime consiste em exigir de outrem, indevidamente, uma vantagem. Exigir, gente, significa demandar, impor, reclamar. Pode ser para o agente ou para outrem. Então, pode ser para o próprio funcionário público ou para outra pessoa. Um juiz pode mandar o escrivão dizer para as partes, olha, é o seguinte, ou você me paga 10 mil reais, ou eu não despacho favoravelmente o teu processo. Fica numa situação de hierarquia, por exemplo. O sargento chega com um cabo e diz assim, vai lá, cobra 200 reais. Ele vai lá e cobra, exige. Aí vamos entrar na excludente de culpabilidade. Obediência à ordem de superior hierárquico. Ora, se a ordem é manifestamente ilegal, ele não é obrigado a cumprir. Tá? Bom, então, eu tenho a exigência. Direta ou indireta, ou seja, ele pode usar o escrivão para exigir uma vantagem que, na verdade, é para ele, juiz. Certo? Significa que, pelo próprio agente ou por interposta pessoa, ainda que fora da função antes de assumi-la, já falei que ele pode praticar essa conduta antes de assumir a função, e significa que um funcionário público pode cometer o crime antes de sua posse. A vantagem indevida consiste em qualquer vantagem não prevista em lei. Se a vantagem for devida, eu não terei um elemento normativo da conduta. O que é elemento normativo da conduta? Que é elemento normativo da conduta? E se ele não assumir a função? Essa é a minha dúvida na situação. A tipicidade deve ser o seguinte, que ele tem antes de assumir a função. Mas ele... O funcionário público assume a função através da posse. Sim, mas lembra do conceito? A pergunta é, se ele não assumir a função, considera-se funcionário público quem, ainda que transitoriamente sem remuneração, exerce a função pública. Aqui ele está em razão de... Ele responderá. Ele responderá mesmo que ele não assuma. Sim, responderá. Porque mesmo que ele não assuma, tá? Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Se ele não assumir depois, mas ele praticou antes de assumir, responde pelo crime. Então, a vantagem devida, vantagem lícita, pode ser uma vantagem imediata ou vantagem futura de natureza econômica ou patrimonial. Tá? Consumação com efetiva exigência. Atenção, independente do recebimento. Quando eu digo consumação com efetiva exigência, independentemente do recebimento, esse crime é um crime? É um crime formal, em que a lei prevê o resultado naturalístico, vantagem devida,
mas não exige para a sua consumação. Portanto, independentemente do recebimento da vantagem, na hora que ele exigiu a vantagem, já está consumada a concussão. Cuidado, porque isso é pergunta que cai muito na prova. Concussão se consuma com a exigência da vantagem. E se ele recebeu a vantagem? Não há uma majorante se ele recebeu.